Shabbat Shalom a todos. A paz de nosso Senhor Jesus seja convosco, todos, amados irmãos. Uma mensagem muito importante nesse dia santo, onde Deus, que é santo, santificou pela sua própria palavra. Um único dia que é diferente dos demais dias, porque Deus disse. O Deus que criou todos os dias disse. Porque nos outros 6 dias ele criou as coisas. E nesse dia ele criou o descanso e a festa com Deus. Não uma festa humana carnal, mas uma festa espiritual, onde somos deleitados com um banquete maravilhoso da Sua palavra e da Sua sabedoria. E somos deleitados com um banquete de boas obras e coisas maravilhosas que podemos fazer nesse dia, cheios do Espírito de Deus, onde temos uma dose dobrada de maná. Nos outros dias você pode sim fazer o bem, mas no sábado você tem a dose dupla do maná espiritual. Era o dia que caía 2 vezes o maná. E podemos ver que Jesus, quase todos os seus milagres, muitos, muitos mesmo, foram feitos no sábado. E não é à toa, porque o sábado é o dia de fazer o bem, é o dia de fazer a obra de Deus. Então vamos começar o estudo. O estudo começa citando algo incrível que aconteceu. Em Números 16, vimos Coré, e foi a palavra de ontem, a palavra da semana passada, na verdade, segunda-feira, se não me engano. Coré, ele acabou liderando uma rebelião, onde pegou os líderes dos levitas que não aceitavam que Arão e seu filho tinham conseguido os cargos mais altos. Arão como sumo sacerdote e seu filho, ou seu parente, se não me engano, era Eliezer, ele, ele tinha conseguido um cargo também muito alto de poder sacerdotal. E Coré não aceitou porque, segundo a primogenitura, ele seria o que deveria pegar esse cargo, então ele ficou rebelde. E a sua rebeldia se espalhou como fogo em outros 250 levitas. Então, por ordem de Moisés, esses levitas levaram incensários e foram queimar para Deus o incenso, mas eles que foram queimados no lugar do incenso. E aí acontece uma coisa muito maravilhosa. Coré, ele é engolido, o rebelde é engolido pela terra. Porém, estes que estavam junto com o rebelde, eles são queimados pelo próprio fogo do incenso que eles queriam oferecer a Deus. E o incrível é esse. A rebeldia é algo não é santo, é algo horrível. É um pecado temoroso, é comparado à feitiçaria. Todo mundo que é rebelde é feiticeiro. Todo mundo que fofoca, rebelde, é um feiticeiro. É isso que está em 2 Samuel, na oração do profeta Samuel. 2 Samuel 3:25, se não me engano. Então, 3:23. E o que acontece de incrível é isso. Os objetos, a prata que eles estavam carregando, quando o fogo de Deus queima esses ímpios, esses rebeldes, que eram pessoas santas, estavam fazendo aquilo que era certo, porém com a motivação errada. Essas pessoas são queimadas e o que acontece de incrível é isso. Apesar de o que elas fizeram, a rebeldia era algo que não é santo, é algo horrível. O fogo de Deus que as queima e toca naquela prata torna aqueles objetos, aqueles incensários, algo santíssimo. E para um leitor comum um cristão, isso é algo irrelevante, algo que a pessoa lê e simplesmente passa batido. Porém, isso tem algo, uma pergunta que nós temos que fazer para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o próprio Senhor Deus, é essa. Pergunte ao texto: como é que algo que não é santo, isto é, um ato de rebeldia, pode gerar como fruto algo santo, isto é,
incensários, a prata deles se torna algo santo. E Deus manda guardar aquilo e fazer um memorial, um espelho, algo que os israelitas viriam e lembrariam do pecado de Coré para toda a eternidade, para que nunca repetissem esse erro. Então, estes ímpios, não que eles fossem ímpios, mas que eles eram homens extremamente justos, pega a pessoa mais justa que você conhece. Pense a pessoa mais justa, pense no profeta Samuel, pense em Davi, pense no próprio Jesus. Isto é, eu posso falar mesmo Jesus. Se Jesus, que é santo, 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 ele se rebelasse contra o Pai, Deus, e falasse como Coré: Deus, eu vou queimar incenso para você, mas eu vou queimar incenso porque eu quero ser melhor que você, entendeu? Porque eu quero ir contra você. É impossível Jesus ir contra o Pai, mas estou falando só para vocês entenderem o que aconteceu. O Pai queimaria o Filho, e aquele objeto se tornaria algo santo. Sim, isso que estou falando parece loucura, porque é algo impossível de acontecer, porque Jesus, ele nunca faria isso, porque quem conhece ele sabe que ele nunca iria contra o Pai. Mas muitos dizem que ele vai contra o Pai quando eles dizem que ele vai contra o que o Pai disse. E ele aboliu a lei. Porém, está escrito: o anticristo virá mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Quem é que vai mudar os tempos e a lei? O chifre pequeno, o anticristo, que cuidará de mudar os tempos e a lei. O que é tempos? Moedim, as festas de Deus e a lei. Isto é, mudar o sábado para o domingo e o Natal para. Pega o Natal no lugar das festas de Deus, as festas bíblicas, como a própria Páscoa e outras, Pentecostes. Então todas essas festas são mudadas. As datas, o que ela era mesmo em si, o que Jesus celebrou em Lucas 22, tudo isso é modificado. E voltamos agora aos levitas, porque esse não é o tema de hoje. Os levitas eram santos, muito santos. Porém, a rebeldia que eles tiveram contra Moisés se tornou uma rebeldia contra o próprio Deus, porque Moisés era o representante maior de Deus na época. E essa rebeldia que ele teve contra Moisés, os levitas, fez com que eles fossem queimados, apesar de estar fazendo tudo certinho, da forma que Deus mandava fazer. A motivação era errada, e isso levou eles à destruição. E o fruto desse ato ímpio deles, quando o fogo de Deus tocou neles, fez ser um fruto santo. E isso deve espantar o leitor da Bíblia, porque um ato ímpio não é impossível gerar um fruto santo. Mas esse é o poder do fogo de Deus. Deus transforma maldição em bênção. Deus é maravilhoso. E é isso que Deus faz na sua vida. Quando você vê um rebelde, uma pessoa que é contra a liderança, uma pessoa que ela é contra todo tipo de liderança, porque toda liderança provém de Deus, Romanos 13, isso vem logo depois de Romanos 11, o ouvinte que é cristão, lembre-se de ler Romanos 11 em casa com muita calma e lentamente, Romanos 11, porque Romanos 13 vem depois de Romanos 11, porque é uma exortação em Romanos 11 para o galinho fino não se gloriar sobre os ramos, isto é, o gentio não se gloriar sobre os judeus, mesmo que eles tenham negado Yeshua, porque isso tudo é parte do plano de Deus. E ele fala que a eleição e a graça de Deus são irrevogáveis. A eleição de quem? Ele está falando de Israel. Nunca deixará Israel de ser o povo de Deus. Jeremias 31, 33 a 37. Só se as leis da natureza tudo mudar e deixar de existir o universo, Deus fala, aí sim.
Israel deixará de ser um povo perante mim, de ser o povo meu, porque a promessa de Abraão, Isaque e Jacó jamais acabará. Deus não mudará o que ele disse a Abraão, Isaque e Jacó. E aí entra agora a segunda parte do estudo. Primeira parte, Deus transforma a maldição em bênção. Sim, Deus transformou o ato de rebeldia deles em bênção. Então a rebeldia deles era: vamos ir contra Moisés. E eles não sabiam que estavam indo contra Deus. Vamos mostrar que nós somos escolhidos e não é Moisés. E fizeram tudo certinho. Pegaram o incenso da forma que era especificado na Torá, tudo perfeito. Pensa no crente mais santo que você imaginar. Só que ele está fazendo motivado com o quê? Com rebeldia, de querer parecer melhor que o líder dele. Eu vou ler a Bíblia 10 vezes para eu ser melhor que meu irmão. Rebeldia. Ainda mais se seu irmão for um líder. Então, esse pensamento levou ele a se destruído. Mas por que surgiu disso que eu estou falando algo santo? Porque teve o fogo de Deus. Porque Deus transformou a maldição em bênção. Então, o que é o fogo de Deus? A palavra de Deus de reprovação. O juízo de Deus. Fogo de Deus simboliza juízo na Bíblia. Sempre que você ler fogo de Deus, é juízo. Por isso que a sarça ardente, quando Moisés olhou o fogo de Deus lá e ela não sendo destruída, Moisés ficou completamente transtornado, porque a sarça ardente é o povo de Israel, que Deus julga, 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 ele vai queimando os galinhos outros, mas ele não é consumida. Ela vai continuar brotando, continua crescendo e cada vez é mais limpa e mais purificada. Essa é a oliveira verdadeira. Ela simboliza isso. Ela é o menor de todos, mas Deus fará ela ser o maior. É o grão de mostarda, que é o menor grão, mas se torna a maior de todas as árvores. Apesar de uma mostarda não ser uma árvore. Mas é uma parábola. A parábola não precisa ser literal. Então, entendam. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele pegou pelo seu juízo, julgou e condenou o ato de impiedade daquelas pessoas que eram justas, mas estavam motivadas por uma rebeldia, e consumiu o corpos deles, não o incenso, mas o corpo dele com o seu fogo santo. E seu fogo santo tocou naquela prata daquele incensário que estava sendo usado por um ato ruim. E aquela maldição virou uma bênção, aquela prata virou algo santo, santo, santo. E aquilo vai ser usado para que todos lembrem de que Deus é santo e que você não pode brincar com Deus. E todo judeu que batia o olho lá e via, lembrava dos 250 levitas que morreram. E ele ficava com medo e voltava-se para Deus e amava a Deus de todo o seu coração e começava a perceber que ele estava errado e que ele precisava se arrepender. E aí ele abraçava a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que vem através de Yeshua, o Cordeiro de Deus crucificado antes da fundação do mundo. Apocalipse 2 ou 3 fala disso. Então vamos agora continuar a leitura. Essa é a primeira parte. Então, sempre que uma pessoa rebelde for até você falando mal do seu líder, do seu pastor ou de alguma autoridade, deixe que Deus julgue as autoridades. Pense em você, em se arrepender e dar um bom exemplo. Pense em mostrar para os outros, lidar contra ideias, não contra pessoas. O tolo vai contra pessoas, o sábio vai contra ideias. Então você pare de ficar atacando pessoas. Então você pare de ficar humilhando os seus líderes, achando que isso vai fazer que Deus te aprove. Não, você vai estar igual esses 250 levitas que foram consumidos pelas chamas. Porque apesar de estar fazendo algo que aparentemente é nobre, é justo, a intenção é maligna. E Deus não pode aprovar, então foram consumidos. Então reprove essa pessoa rebelde que está falando isso, está fazendo você ser mais rebelde. Reprove ela. Reprove ela sem medo, porque Deus será contigo. E quando você reprovar essas pessoas rebeldes, que criam contendas, e você pacificar o ambiente, reprove com firmeza, sem medo de desagradá-la, então Deus tornará este ato, este momento,
este incensário santo, e as suas orações serão ouvidas com mais fervor perante Deus, porque Deus viu que você não negou quando uma pessoa veio para falar Lashon Hará, para fazer fofoca, para pegar e falar mal do líder, para fazer rebeldia, feitiçaria. Porque rebeldia é igual feitiçaria. Samuel disse no livro de 2 Samuel, se não me engano é 3:25, 3:23. Depois vocês vejam em 2 Samuel. E continuando, agora vamos para o segundo. Foi o primeiro, foi o segundo. Primeiro, Deus transforma a maldição em bênção. O segundo, estudo. Deus continua no texto que eu postei acima a falar. E Deus, ele fala que destruiria toda a congregação por causa do pecado de Coré e desses levitas que já foram mortos. Porque a rebeldia foi tão grande que ela contaminou a congregação. Rebeldia é uma feitiçaria que vai igual uma praga. Então Deus, como a rebeldia, essa praga de rebelião, contaminou os judeus, Deus ele pegou e da mesma forma que a rebeldia contaminou eles, Deus começou a queimar todos. Então começou a destruir todos e foi uma praga tremenda. Era como se fosse jogar fogo em palha. Nessa hora Deus falou: Afaste-se, Moisés, de toda a congregação, porque eu vou destruí-los em um instante. Olha o Deus nosso, olha Jesus, Yeshua, que é o representante de Deus, que é a palavra de Deus falando. Porque quem falava para Moisés era o próprio Menra, a palavra de Deus. Menra era aramaico. A palavra de Deus, que é a palavra que Deus falou em Gênesis, que andava sobre o jardim como tivesse pernas, que falava para os profetas. Uma palavra não fala, uma palavra não tem boca. Como uma palavra fala? Você já viu palavra falando? Então, na Bíblia, quando fala, a palavra de Deus veio e falou para Jeremias. O cristão lê e parece que tem um véu de Roma, um véu romano, e ele não consegue ver essas coisas, o cristão. Então, o cristão, ele tem que sair de Roma e voltar para Israel, para Abraão, Isaac e Jacó, sair dos seus patriarcas romanos. Lutero foi maravilhoso, fez coisas boas? Fez. Porém, fez um monte de coisa errada. Quem que são os nossos patriarcas, segundo a Bíblia? Não é Lutero. Pare de achar que Lutero é teu patriarca. O patriarca da tua fé é Abraão, Isaac e Jacó. Volta para Abraão, Isaac e Jacó. Dê mais valor a Abraão, Isaac e Jacó que a Lutero. O cristão, infelizmente, não. Ele fica preso, amarrado e cego, porque ele lê coisas na Bíblia e ele não consegue enxergar a profundidade. É como alguém que está olhando no seu reflexo no espelho, como um narciso. E depois nós lemos em Apocalipse como Deus reprova essa tal igreja hoje. Em Apocalipse, na carta de Laodiceia, diz que a igreja acha que ela é poderosa, que ela é rica, que ela é boa, que ela é aprovada, aquela coisa. E Deus fala: você é cega e nua. Se arrependa, compra colírio nos teus olhos e limpa teus olhos. Deus fala isso em Apocalipse ou eu estou enganado? Vai ler a carta de Laodiceia que fala da igreja morna. Ela não é ruim. A igreja não é ruim, mas ela está misturada com o mundo. Olhe na igreja hoje. Hoje em dia existe até funk gospel. Não preciso falar mais nada. A igreja está contaminada. Isso que eu estou falando é o máximo. Porém, os detalhes já incomodam Deus e muito. Deus não pode com coisa que não é santa. E a igreja hoje se tornou profana. Ela nem sabe mais o que é santo e o que é profano. Porque a Torá que fala que é santo e profano, ela aboliu. Até os mandamentos morais mínimos estão abolidos. Porque ame o próximo como a ti mesmo está em Levíticos 19:18. Como é que isso foi abolido? Como é que Deus, que falou a Torá, aboliu a Torá? Sendo que a boca fala que o coração está cheio, o coração de Deus está cheio da sua lei. E quem é a lei de Deus? A lei em Deus feita em carne é Jesus. É a verdade de Deus. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Salmos 119, 142.
A lei de Deus é a verdade. Ora, se Jesus e a lei são um, como é que Jesus pode abolir a lei pode abolir Jesus? Como pode haver antagonismo entre Deus e Deus? Como pode Deus ser duas pessoas ao mesmo tempo? Como é que pode existir um Deus mau no Velho Testamento, esse Deus que você vê fazendo essas coisas que parecem ser más, e um Deus bom no Novo Testamento que é bonzinho e atura tudo e todo mundo vai para o céu? Não é isso. Isso é a miopia do crente que não lê a Bíblia direito. Isso é Jerônimo, isso é Romano, isso não é do povo de Deus, não é Abraão, Isaac e Jacó, não é Paulo, não é nenhum dos 12 apóstolos judeus, porque todos eram judeus. Jesus era judeu, nenhum deles era romano. Nada contra Roma, eu sou italiano. Parte do meu sangue é italiano, embora parte lá no fundo seja judaica também. Porém, a visão correta da Bíblia nunca vai ser a visão romana. Porque senão Deus tinha dado a palavra de Deus e tudo. Inclusive Jesus tinha nascido em Roma, mas ele não nasceu lá, ele nasceu em Israel. E ele falou que ia pregar até o fim da sua vida primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vamos ter humildade, irmãos, e sentar e aprender aos pés de Yeshua, o rabino judeu. Sim, rabi, não é um termo romano. Significa mestre da Torá, porque o Mashiach é o melhor e maior intérprete da Torá. Mas ele não abole a Torá, ele a interpreta de uma maneira muito mais profunda. Então vamos agora, antes de falar de Paulo, que Paulo é o rabino mais difícil de ser entendido, o próprio apóstolo Pedro disse: cuidado com as cartas de Paulo, porque há pontos difíceis nas cartas de Paulo. 1 Pedro diz isso. Há pontos difíceis na carta de Paulo. No Novo Testamento, Pedro, apóstolo de Jesus, diz: há pontos difíceis que os que não conhecem Torá, não conhecem lei, inconstantes, eles torcem para a sua própria perdição. E Paulo diz na sua carta aos Romanos, se não me engano, Romanos 3, ele fala: falo para vocês como conhecedores da lei, como conhecedores da Torá. Romanos 7, ele fala isso. Então, conhecedor da Torá, o que é um conhecedor da Torá? Quer dizer que você conhece muito bem aquilo que Deus disse de Gênesis até Deuteronômio na perspectiva judaica. Você conhece tão bem que você sabe de cor, soletrando. Era assim que era antigamente, as pessoas não tinham TV, televisão, não tinham séries, elas ficavam lendo. Então as pessoas sabiam de cor, literalmente. Então ele está falando para quem? Para os judeus que já fizeram bar mitzvah, os líderes das congregações do livro de Atos, porque todos os líderes e lideranças que recebiam as cartas de Paulo, a grande maioria, muitas deles, tinham conhecimento judaico ou eram judeus. Eles tinham, tanto que Paulo fala na carta 1 Coríntios 5, da festa de Pessa. Fala sobre fermento, sobre tirar o fermento da casa. O cristão não sabe mais disso. O cristão ele não sabe que na festa da Páscoa, que vai ter agora, se tirava o fermento e ficava uma semana sem fermento na sua casa. Então ele fala dessas coisas, Paulo. E as pessoas leem Paulo como se lessem um gibi, como se lessem algo simples, leem o literal de uma maneira, em uma tradução muito ruim, porque não foi escrito em português. E nem mesmo no grego. Embora tem gente que acha que foi escrito no grego, mas amém? Mesmo o grego, que foi uma tradução, Paulo pensava em hebraico. Paulo vivia em hebraico. Então todos os termos que você vê no grego tem que pensar o termo hebraico para conseguir ter profundidade. E você falar de Paulo é igual você falar de um pós-doutorado. Será que você já fez a primeira série? Qual que é a primeira série? A primeira série, ela é a Torá, Gênesis a Deuteronômio. Será que você já fez o início, né, da escola, dos ensinos elementares, né, até o ensino médio? Será que você já fez isso? Você começa do prezinho, primeira série, Torá. Depois você vai subindo na escola, você vai ensino médio,
Você vai passando tudo aquela parte que a gente passa quando é criança, e você chega profetas, escritos, Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Ruth, e você vai chegando até chegar em Naum, depois você chega nas Crônicas, nos Primeira Reis, e aí no final você já está agora começando a faculdade. A faculdade seria o Evangelho, seriam os quatro Evangelhos e o livro de Atos, que seria o mesmo, é o número 5. Por quê? Porque é igual a Torá. A Torá são 5 livros. A Torá, agora eu falo não na perspectiva judaico-messiânica, que seria toda a Bíblia, na perspectiva judaica ortodoxa. A Torá é o Pentateuco. E o Evangelho também é como se fosse um Pentateuco, são 4 livros mais um, que seria a repetição de ambos, que é a Torá, é o livro de Atos. E aí você vai subindo a Bíblia, e é maravilhoso, irmãos, quem consegue ler a Bíblia. E eu aconselho muito vocês de ler. Eu estou fazendo isso porque esse seria o segundo, mas eu estou fazendo esse áudio bem longo, para que aqueles que realmente amam a Deus e escutarem até aqui e tiverem essa paciência para comigo, Deus vai ter essa mesma paciência para com vocês e vai ensinar vocês o que vocês precisam. Então você já chegou no livro de Atos, agora vai ter as cartas dos apóstolos. Isso já é um pós-doutorado. E quando você chega nas cartas de Paulo, que são essas cartas dos apóstolos, porque a maioria das cartas que a Igreja Católica, quando ela compilou os livros que ficariam no cânon da Bíblia, isto é, no que eles chamaram de Novo Testamento, porque era um só livro, na Igreja de Atos, que era uma igreja judaico-messiânica, porque era a maior parte deles judeus, basta você ver os batismos feitos em Atos, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, todos eles são batismos de judeus. Batismo de Cornélio, ele e sua família. Batismo de outro lá, mas ele e sua família. Vamos falar que foram umas 200 pessoas. No livro de Atos, você lê o livro de Atos inteiro, até o fim do livro de Atos existiam, vamos falar, 144 mil judeus para mil cristãos. E todos eles crentes em Yeshua, da mesma forma. Então, essa é a igreja de Atos, que o pessoal vê as cartas de Atos sendo escritas. A maior parte judeu. Por isso que a briga de Paulo era com judeu, porque não tinha nem cristão direito para ele brigar, entendeu? Não tinha tanto assim. Tinha um ou outro. E Paulo estava ainda ensinando. Você vai brigar com alguém que você está começando a ensinar? Você vai brigar? Não vai. Então não tinha. A briga de Paulo era com os judeus que estavam querendo ensinar errado a Torá, queriam ser legalistas. Achar que pela lei é salvo. Esse é o erro. Você é salvo pela graça de Deus. É algo que todo judeu canta quando ele canta Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, que estás nos céus. Salva-nos pela tua graça, pois boas obras não temos. Isso todo judeu canta desde sempre. Então, um judeu que falava que era salvo pela própria obra e que precisava todo gentil se circuncidar para ser salvo, é um judeu realmente muito, muito, muito fora. É algo muito absurdo. Por isso que Paulo ele levantava os cabelos e falava, mas como assim? Por que o judeu está falando isso? Esse judeu ele faltou nas aulas básicas. Esse judeu não sabe nem a vida marquês, não sabe nada. Então é complicado, meus irmãos. Mas voltando agora, para você que ficou até aqui, essa é uma pérola, viu? Por isso que eu fiz todo esse adendo, só para aqueles que realmente amam a Deus ficar até aqui. Porque as pérolas têm que ser dadas aos filhos de Deus. Aos que são cães ainda, na forma de comportar, que eles são rebeldes à palavra de Deus, aos que são porcos, pessoas que não valorizam a santidade de Deus e misturam santo com profano, esses não receberão as pérolas de Deus. Mas aqueles que Deus quer que recebam vão ficar até aqui nesse áudio, eu sei. Não que quem não ficou até aqui não é santo, não é bom, mas aqui ainda está num processo de treinamento, de paciência. E Deus vai treinar isso. Porque hoje é Shabat, hoje é dia de ouvir a palavra de Deus horas e horas. Hoje não é dia de focar no mundo. É um dia santo. E é isso que Arão fez. Voltando. Ponto 3.
Então, a congregação dos judeus estava sendo destruída por Arão, por Deus. E Arão, ele ficou a mando de Moisés com um incensário para que ele pudesse espiar toda a congregação, porque a praga já tinha começado, porque a congregação estava seguindo o exemplo de Coré. Então, primeiro era um só rebelde, uma só pessoa, Coré. Depois foram 250 levitas junto dele, foram todos queimados. Depois uniram-se os líderes e todos juntos, a assembleia. Depois toda a congregação de Israel estava seguindo Coré no fim. O que acontece? Deus ficou furioso, uma praga. Deus já tinha matado os 250 levitas. E Moisés e Arão podiam muito bem ter ficado parados, visto todo judeu morrer, e depois os judeus que eram fiéis a Deus iam ficar vivos. Eles iam ficar de boa. Só que não. O justo não se contenta em ver apenas aquelas pessoas que são justas salvas. O justo quer fazer com que o ímpio, o doente, ele se salve também. Porque o médico verdadeiro, ele não quer cuidar só das pessoas que já estão sãs. O médico tem que cuidar das pessoas que estão doentes. Isso, por isso que Jesus, que é o maior de todos os justos, porque todo mundo perto de Jesus é ímpio, até mesmo o mais justo da Bíblia é ímpio perto de Jesus, isso não tira a justiça do justo, isso não faz com que você seja igual a Abraão em justiça, porque muita gente é assim. É, elas acham que na Bíblia Jesus é o mais santo, comparado com ele, ninguém é santo. Mas eles acham que isso faz tirar todo o mérito extraordinário de Abraão, de Moisés, de pessoas que são extraordinárias, é sobrenatural o que eles fizeram. Então aí o cristão começa a se comparar a essas pessoas. Não, você não é nem o fio de cabelo de Paulo, você nem é o fio de cabelo de Abraão, nem o fio de cabelo de Moisés, e eu não sou nem o ponta da unha do dedo mindinho de Abraão em todas as questões de santidade. Então nós temos que nos espelhar a todos estes para nos espelhar em Jesus, que é o maior desses. É como você olhar para o sol. Você não vai olhar diretamente para o sol, vai olhar para Jesus diretamente, você vai ficar cego. E você vai achar que o nível de santidade que você está hoje está bom para Deus. Não está bom, não. Nós somos medíocres, irmãos. Medíocres. Tem muito para melhorar. E Deus não está satisfeito com você, não. Deus quer que você melhore. Porém, Deus sabe das suas limitações. E se você estiver tentando melhorar mesmo com todas as suas forças, você está perfeito para Deus. Continua assim? Não para. Quem parar, morreu. Quem continua a se mexer, está vivo. É assim que é o mundo espiritual. Se você está santificando-se, você está vivo. Se você está pecando e pecando e pecando e caminhando cada vez mais em pecado, você tem caminho de morrer. Ou você já morreu e está só apodrecendo. Porém, sempre há o arrependimento. Lembre-se, Ezequiel 37 é um vale de ossos secos. Ossos secos. Então eram pessoas que estavam mortas. Mas quando a palavra de Deus profetiza, elas fazem o que? Vivem. Então, você pode viver, irmão. Você pode viver muito, muito. Ser uma pessoa extremamente maravilhosa, porque no fundo você é. Sim, irmão, você é muito bom. Só que você ainda não sabe do potencial de Deus que tem em você, porque a fagulha divina do Criador dos céus e da terra está dentro de você, e Deus está tão perto de você que se você tivesse a mínima noção disso, você largaria sua vida ímpia e de reclamar tanto dos seus problemas e começaria a fazer mais, ter mais autoconfiança, confiar mais em Deus. E perdoar mais o próximo, e amar mais o próximo, porque perto da presença de Deus dentro de você, tudo de mal que as pessoas fazem é ínfimo. Moisés e Arão eram cuspidos na cara e seguiam sorrindo e diziam glória a Deus. Não iam dar um soco na cara de cada um de que cuspiu neles. Então, as pessoas às vezes elas acham que elas estão caminhando bem para Deus, porque elas estão entregando um pouquinho de caridade na rua para as pessoas ali. Ajudar o próximo é algo tão natural, ajudar o necessitado,
que a pessoa que não ajuda, ela tem algum problema. Agora eu quero ver você resistir, receber uma ofensa, ser humilhado, ser injustiçado e não revidar na mesma moeda. Aí que é santidade. Isso é santidade. Santidade não é você entregar na rua R$ 10 para um mendigo que pediu. Isso é santidade também, mas isso é algo. Quem não faz isso não tem compaixão. Tá no mínimo, tá falhando no mandamento mais básico, que é amar o próximo como a ti mesmo. É o mais básico. É o mais difícil, é. Mas o mais difícil desse mandamento é essa hora que eu tô te falando. Quantas vezes nós não amamos nós mesmos? Quantas vezes nós não confiamos nem em nós mesmos? Como se você não confia em si mesmo, você vai confiar no próximo. Se você não confia em si mesmo, geralmente tem alguma falha de caráter que você sabe que você tem e você por isso não confia em si mesmo. Em vez de você pedir para Deus ajuda para sanar essa falha de caráter. Então, Arão foi essa cura de Deus para o povo de Israel. Moisés enviou ele. E ele foi com o quê? Com o incensário. Agora vem as pérolas. Agora vem as pérolas. Primeira pérola. Estamos em Números 17, 11. Moisés disse a Arão: pegue o incensário e coloque brasa no topo do altar nele. Duas pérolas aqui. A primeira pérola é o incensário. Por que que Moisés disse para pegar o incensário? Podia dizer: pegue Arão a vara, pegue Arão o um cordeiro, pegue Arão, podia pedir falar para ele pegar o que fosse, mas por que justamente o incensário? Os nossos sábios explicam. Deus inspirou Moisés para falar para ele pegar um incensário justamente por quê? Porque foi através do incensário que ocorreram os pecados, primeiro de Nadab e Avihu, os dois filhos de Arão, que eles, com a motivação correta, mas da forma errada, se apresentaram na presença de Deus com fogo estranho. A motivação de Nadab e Avihu era correta. Eles queriam agradar a Deus, estavam super felizes, eles estavam, sabe, bem. Isso varia, mas os sábios, muitos deles, falam que eles estavam com a motivação correta. O único problema deles é que eles estavam bêbados. Eles estavam com o coração alegre, porque todo mundo estava feliz, o templo foi terminado. Glória a Deus, vamos agora fazer uma grande festa no templo. Só que eles não foram chamados. Deus não falou: apresentem-se perante mim. Entendeu? Eles foram sem Deus falar, foram bêbados, porque os sábios mostram que por isso que Deus fala para não entrar de qualquer jeito e que o sacerdote não pode beber. Deus depois disso acontecer, Deus já dá essa lei. Então eles foram com a motivação correta, mas da forma errada, e foram mortos. Por quê? Pelo incensário, pelo incenso. O incenso queimou eles. Agora, 250 levitas, não só dois, agora 250, são mortos também depois de segurar o incenso. E a gente sabe como é que funciona o cérebro do ser humano. O cérebro do ser humano é uma máquina de misticismo e ocultismo. É uma máquina de é, pensamentos ocultistas e conspiratórios. Pensamentos de conspiração, de perseguição e coisas que não existem, ilusões. Então Deus estava com receio de, por causa de primeiro Nadab e Abihu e depois 250 levitas serem queimados pelos incensos, Deus ele falou: agora o povo de Israel vai pensar, o incenso que eu fiz é algo santo que mata quem toca nele. A gente não pode estar perto de incenso, a gente não pode mais usar incenso, porque quem usar incenso vai queimar. Olha Nadab e Abihu, olha esse 250, se eu usar incenso no templo eu vou morrer. Então Deus estava com um receio disso. Deus ele falou: se eu não fizer nada a respeito, o Israel inteiro vai parar de usar incenso para me adorar, sendo que eu falei para usar incenso, porque eles vão ficar com medo. Eles vão achar que o pecado, o problema é usar incenso, quando que o problema é o pecado que as pessoas tinham. Na Davi Avihu, o pecado deles era a forma que eles fizeram. Eles fizeram de forma errada, mas com a intenção correta. O problema dos 250 era que eles fizeram da forma correta, sem estar bêbados, quando Deus chama, usando a vestimenta correta, seguindo toda a lei correta. Porém, com a motivação errada. E acabou, né?
A motivação é uma das coisas mais importantes no reino espiritual. É o porquê você faz as coisas. E tem que ser um porquê aprovado para Deus. Não basta você falar, eu quero fazer para agradar a Deus. Isso é excelente. Isso é muito bom. Mas tem que fazer para agradar a Deus de uma maneira pura. Não é só você falar, é você realmente você viver isso. Tudo que você faz antes de você ir na igreja diz muito mais do que quem você é do que tudo que você faz na igreja. O que você faz na igreja é irrelevante perto de tudo que você faz antes de ir na igreja. Porque é aí que está quem você é. Então essa é a sua motivação, é quando ninguém está vendo. Porque Jesus ele fala que vai no secreto orar a Deus, porque é a hora que ninguém está vendo que Deus vai ver quem você é. E muita gente quando ora, ora com a língua afiada, viu? Que Deus já me falou muitas vezes, não para mim, mas para pessoas que têm o dom de profecia que eu conheço. Tem pessoas que eu conheço que quando oram têm a língua afiada. E oração muito contrária, né? Já recebi muita oração contrária, mas amém. Como eu disse no primeiro item, Deus transforma maldição em bênção. Então é isso, irmãos. Não tenhamos língua afiada para falar dos outros, porque a espada que fere, a espada será ferido. Então a gente tem que ter uma língua de amor, para que essa língua de amor volte o amor para nós. Você é aquilo que você faz. Seja amor, receberá amor. Seja uma língua afiada de espada que acusa e ataca os outros, você receberá a espada. Seja uma língua que enreda os outros, você será enredado. Então vamos agir da maneira que gostaríamos que os outros agissem para nós. Segunda pérola. Primeiro é o incensário, segundo é o altar. Que brasa que Deus falou pegar? A brasa que estava no topo do altar, porque era a brasa mais importante. Moisés, o amor dele pelo povo de Israel era o mesmo amor de Paulo pelos judeus, que falou: Meus irmãos judeus amados, eu queria morrer. Se morrer e perder minha salvação, levasse a todo Israel ser salvo. Mas eu sei que Deus não, cada um tem sua escolha, então Deus ele não age assim. Você pode interceder até a morte por uma pessoa, mas se a pessoa realmente não quer ser salva, ela não vai. Então, esse era o amor de Moisés. Ele tinha um amor absurdo pelo povo de Israel. Falou a mesma coisa. Ele chegou ao ponto de falar: Deus, risca meu nome do livro da vida, se for para acabar com o povo de Israel, os judeus que se fizeram bezerro de ouro. E aí o que acontece? Nessa hora não eram judeus só. Existiam a Erev Rav, multidão mista. Do Egito não saiu só judeu. Moisés foi tão misericordioso que ele permitiu, Deus não queria, mas Moisés permitiu que saíssem pessoas junto com os judeus, seguindo eles. Então, muitos que eram escravos no Egito, junto com os judeus das 70 nações, gentios de todo o mundo, foram lá, inclusive egípcios que se arrependeram. Foram lá porque todo mundo que passou o sangue do cordeiro nas suas portas sobreviveu. E isso, os livros de história judaicos nos retratam. Quando Deus fala da multidão mista que saiu, na Bíblia ele fala disso. Junto com Moisés, essa multidão mista estava lá no Sinai quando recebeu os 10 mandamentos. Por isso que os 10 mandamentos são para todos. Tava gentil lá. Tinha que ter passado o meu e seu lá. Com certeza tinha gente que ter passado do povo romano. Tinha tudo, porque tinha todas as 70 nações. Tanto que por que é que Josué tem que fazer 70 pedras em cada uma das 70 línguas, com toda a Torá? Tá na Bíblia isso. Josué faz 70 pedras nas 70 línguas de toda a Torá. E a história judaica fala que Moisés também fez isso. Então, por que são 70? 70 nações. É só estudar um pouco da Bíblia quando fala de Noé. E a pérola é essa. Moisés amava muito, porque ele via que irmão não era só quem era judeu igual ele. Irmão era todo mundo que é irmão em Adão, irmão em Noé. Todos nós somos irmãos, mesmo que você tenha outra fé e outra raça. Porém, você precisa se aproximar de Deus para você ser realmente parte da minha família, porque minha família é com Deus. Eu não posso aceitar, mesmo que eu te ame como irmão e vou te abençoar como irmão, eu não posso aceitar me colocar em julgo desigual e ser destruído. Então, cuidado, irmãos, com quem você leva na sua casa. Se é uma pessoa de bênção ou de maldição. Não leve uma pessoa na sua casa
e vocês que são solteiros não se casem com alguém que é de maldição, alguém que não quer Deus de forma alguma, porque você vai ter uma guerra tão grande, mas tão grande. Se você já é casado com uma pessoa assim, faça um bom exemplo e ore muito. E peça ajuda aos seus líderes e pessoas de Deus à sua volta. Peça oração e ajuda. Não qualquer pessoa, mas aqueles que realmente são sérios. E você verá que, pelo esforço, você pode conseguir transformar aquela pessoa, mesmo aquela pessoa mais dura, em um servo de Deus. Igual você é, se você é. Se você não for, você não vai transformar. É o exemplo. Não existe exemplo de sem você ser. Você quer que a pessoa seja um servo de Deus, mas você é um servo do diabo? Aí tá fácil, né? Tem gente que se acha servo de Deus, mas não tem metade dos atos de um servo de Deus. É servo de Deus só na língua. De baixo da língua para baixo, a pessoa não é serva de Deus. Isso se vê na hora que ela tem que abrir a Bíblia para estudar um pouquinho. Parece que dá canseira, né? Parece que é um livro chato. Mas aí se você bota uma série, você fica 10 horas no TikTok, você fica 20 horas no TikTok. Então vamos agora, irmãos. A segunda pérola é o altar que Moisés ele matava os cordeiros santos para Deus. E o, a brasa que estava lá no altar de Deus, no santo templo, ele falou para pegar a melhor das brasas, que era que estava no topo do altar. Por isso que Moisés amava demais o povo de Israel. Ele falou: eu vou fazer pegar a melhor brasa para que Deus perdoe eles. E aí, inspirado por Deus, ainda ele fala para levar rapidamente, porque cada segundo que passava era uma pessoa que estava morrendo. Então são três pérolas. Foi o incensário para que o povo de Israel percebesse que não era porque eles tinham pego o incensário que eles tinham morrido. Não era o incensário que era o problema. O problema era o pecado e a forma que eles usaram o incensário. O primeiro, Nadav e Avihu, usaram de forma errada. O segundo, os 250 levitas usaram o incensário também de forma errada, mas não por causa da forma que eles fizeram, mas por causa das suas intenções, que foram erradas quando pegaram. E Deus vê tudo. Deus vê o seu coração, ele sonda e vê. E ele reprovou e queimou todos. E ele tornou santo o metal dos incensários. E agora ele vai tornar santo o incensário perante o povo de Israel novamente, porque ele vai fazer com que todos os judeus sobrevivam só porque tinha o incensário. Então os judeus vão olhar e vão ver. O incensário é de bênção. O nosso problema, na verdade, é o nosso pecado. E eles vão se arrepender. É isso que vai acontecer. Os sábios nossos judeus falam, porque Deus, ele sabe o que tem que fazer para se arrepender. Então Deus vai usar justamente o incensário. E ele fala a Moisés para Arão levar rapidamente para a congregação e espiar ela. E Arão vai até lá e coloca o incensário pegando fogo, espia pelo fogo, ele queima o incensário pelo povo. E aí é a cena que eu coloquei aqui, essa imagem que eu fiz com todo carinho e amor aos irmãos. Essa imagem é maravilhosa. Vocês estão vendo à direita um lugar morto e à esquerda um lugar vivo. É isso que Arão viu, mas cheio de corpos de pessoas mortas na direita e cheio de corpo de pessoa viva e cantando na esquerda. E Arão foi correndo e ele se colocou entre os judeus na frente, onde o anjo da morte estava passando com incenso. E ele falou que o anjo da morte não passaria, porque Deus tinha ordenado a redenção do povo de Israel através desse incenso. E o anjo da morte obedeceu e foi embora. Foi isso que aconteceu. E eu vou ler o que está escrito na Bíblia sobre isso. Arão colocou o incenso no incensário e espiou o povo. Arão ficou parado entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E o número de mortos da praga foi de 470, de 14.700 mortos, além dos que morreram por causa do incidente de Coré.
Olha que forte, irmãos. Então que nós tenhamos sempre isso em mente, que estamos caminhando em uma linha tênue entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deuteronômio 30 fala disso. Escolhe, pois, a maldição se você não quer Deus, mas escolhe, pois, a bênção. Deus grita para todo Israel: escolhe, pois, a bênção para que você viva e viva em abundância. Porque a lei de Deus é árvore da vida para que nos que nela se confiam. Provérbios 3 diz disso. E quem que é o que cumpriu a lei e deu exemplo? Jesus. Você não precisa cumprir tudo, mas você precisa entender que se você adulterar, você vai criar destruição no seu casamento. Se você matar, você vai criar morte na sua vida. Se você amaldiçoar pai e mãe, você vai criar diminuição da sua vida, você vai ser uma pessoa extremamente ruim. Mas se você abençoar, se fizer tudo que Deus fala para você fazer, inclusive, principalmente, Levíticos 19:18, que diz: ame o próximo como a ti mesmo. Se você seguir isso, você será muito abençoado. E nem um tio, e nem uma vírgula, nem um kots, e nem um yud serão retirados da Torá, até que os céus e a terra passem. Mateus 5:17 a 19. Aquele, pois, que não guardar o menor dos mandamentos da lei e ensinar o próximo a fazer o mesmo, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar o menor que seja os mandamentos da lei, atentando a ele, e ensinar o próximo a fazer o mesmo, será o maior no reino dos céus. Jesus